Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje, estudaremos a lição 8 com o tema Paulo, o discipulador de vidas. Veremos o discipulado bíblico, a integridade dessa missão e o discipulado com pessoas de outras culturas. Se você deseja aprender mais sobre esse importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que em nossas versões da Bíblia, geralmente a palavra crente aparece 12 vezes? A palavra cristão aparece 3 vezes. E a palavra discípulo aparece 267 vezes? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. A verdade prática nos diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 4. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos apresenta os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos nessa lição que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da nossa lição de hoje. Mas antes, porém, falando ainda da introdução, nós temos como ponto central da lição de hoje a missão da igreja, que é pregar e ensinar. E o princípio do discipulado, ele está fundamentado na grande comissão. Essa grande comissão
que foi determinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, os versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu quero aproveitar esse momento aqui para passar a você uma referência, uma recomendação, um livro que fala sobre o discipulado eficaz e o crescimento da igreja, do pastor Raifran, convidado pelo nosso pastor Wellington Júnior para ministrar treinamento e capacitação a todos nós aqui no nosso setor de Guarulhos. É importante. Se você puder conhecer o trabalho do pastor Raifran, ele traz como descrição do discipulado como sendo um processo que revela o propósito divino para resgatar a humanidade, transmitindo vida e aperfeiçoando o caráter. Ele continua dizendo que ser discipulador e a importância do discipulado para que a igreja cresça de forma saudável. Ele traz esse destaque, que o papel do discipulador é fazer com que a igreja do Senhor, através do seu trabalho de discipulador, com base nas Sagradas Escrituras, possa crescer de uma forma saudável. Nós vemos no nosso texto, que está na leitura bíblica em classe, no Atos capítulo 2, e o versículo de número 42, um resumo acerca dos elementos essenciais do discipulado cristão. E quais são esses elementos? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Logo, nós podemos entender que durante o processo do discipulado não pode faltar esses elementos. E eu repito, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Paulo foi discipulado por Áquila e Priscila e também por Barnabé. Antes de Paulo exercer esse papel de discipulador, ele também passou pelo processo. Ele foi discipulado. Logo no início, após a sua conversão, Áquila e Priscila, eles exerceram essa missão de discipular o recém-convertido Saulo. E depois, Barnabé também foi um dos responsáveis em discipular o apóstolo Paulo, a quem nós estamos falando nessa lição. Então nós veremos que o apóstolo Paulo, ele implantou um processo de discipulado nas igrejas que ele plantou, porque não bastava apenas plantar as igrejas. Como todos nós sabemos, Paulo, ele foi um missionário, mas aquele missionário que exercia o seu ministério de uma forma itinerante, plantando igrejas, né? E ele ficava naquele determinado lugar por algum tempo, até que aqueles novos crentes pudessem se firmar na palavra, e depois ele partia para outros lugares para plantar novas igrejas. Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, ele nos traz um dos fundamentos do discipulado. Vejamos, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus e Pai será convosco. Ou seja, nós vemos aqui nesse versículo que o apóstolo Paulo, ele recomenda aos crentes que aquilo que o novo crente aprendeu com ele, recebeu dele, ouviu dele, e aquilo que aquele novo cristão também estava vendo nele, que fosse feito. Isso representa algo de suma importância na vida do discipulador. Sabe o que é, aluno? Precisa ser exemplo.
O discipulador, ele precisa ter uma vida pautada na palavra de Deus, ser exemplo para todos. Porque foi assim que Paulo se apresentou aos irmãos, aqui em especial de Filipos, pedindo a eles que, além dos seus ensinamentos, além de ser guiado por tudo aquilo que Paulo ensinava a eles, aqueles cristãos também deveriam seguir o exemplo de Paulo. E olha, eis uma questão para que cada um de nós venhamos refletir acerca do nosso papel de discipulador. Será que cada um de nós estamos sendo exemplos para aqueles que aprendem conosco? Estamos tendo uma vida pautada na palavra de Deus, de modo que nós possamos dizer aos crentes, olha, aquilo que você vê em mim, isso fazei, como disse Paulo aos irmãos de Filipos. Logo, meus irmãos, alunos, que sejamos cumpridores da palavra de Deus, que sejamos observadores, mas que também tenhamos uma vida prática, condizente com tudo aquilo que nós ensinamos. Porque durante o processo do discipulado, aquele novo crente certamente vai olhar para o nosso exemplo de cristão. E esse exemplo, ele certamente vai servir também como método, como um modo de discipular esse novo crente. Grande é a nossa responsabilidade como discipuladores. Nós vemos na palavra de Deus, aqui em especial no texto que nós estamos estudando sobre o processo de discipulado dos primeiros crentes, que muitos nomes são citados por Lucas, pessoas que acompanharam Paulo durante o seu ministério de discipular. E todos esses nomes que são citados fizeram parte em algum momento do ministério de Paulo, ajudaram a Paulo a discipular os crentes. Outros substituíram Paulo no momento em que Paulo não estava diante da igreja por uma ou por outra razão. Então nós vemos aqui, no decorrer da nossa lição, muitos irmãos que já tinham uma estrutura, que já conheciam um pouco mais, que foram companheiros do apóstolo Paulo, ou até mesmo substitutos de Paulo no tocante ao discipular os novos crentes. No primeiro tópico, nós temos aqui Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico do subtópico 1, nos diz respeito a uma relação comprometida pessoal, onde o discípulo mais maduro ajuda outros a aproximarem-se dele e assim reproduzirem o caráter cristão. Esse comentário, essa frase, ela é do pastor Elenay Cabral. Então, o cristão mais experiente, o cristão que está um pouco mais maduro, ele assume um compromisso de manter uma relação comprometida com o novo crente, uma relação pessoal, com a finalidade de aproximar esse novo crente cada vez mais da pessoa do Senhor e reproduzir nele o caráter de Cristo. Na ordem que foi dada por Cristo Jesus, da grande comissão, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20, nós podemos destacar aqui algumas ações que foram determinadas por Cristo. E vamos citar aqui 3 verbos: fazer, que é fazer os discípulos, batizá-los e ensiná-los. Se nós apenas fizermos discípulos e após fazermos esses discípulos, nós batizarmos esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estaríamos com a missão incompleta se nós não cumpríssemos a última parte dessa grande
comissão que foi determinada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o ensino, ensinar. Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas para que esse novo crente, ele venha guardar, através do ensino que nós damos, é necessário que ele saiba o que tem que ser guardado. Daí a importância do discipulador usar a palavra de Deus para ensinar. Porque o ensino é através da palavra. Ensinando a palavra da verdade. Nós não podemos discipular novos crentes com palavras humanas ou até mesmo com filosofias humanas. Não, o crente novo convertido, ele precisa ser discipulado através da palavra fiel, a palavra genuína. É ela que transforma a vida e vai moldando o caráter do novo convertido. A doutrina e a obediência não podem estar separados. Então, o processo de doutrinar, que é ensinar, e nós destacamos aqui o trabalho que a nossa igreja exerce nesse particular do ensino, os cultos de doutrina, que nós conhecemos como os cultos de ensino, eles são realizados com a finalidade de ensinar. É de trazer, tanto ao novo convertido, como ao cristão, que já tem mais tempo também de conversão, trazer a palavra a cada dia, para que o caráter do cristão jamais deixe de ser identificado com o caráter de Cristo. A escola bíblica dominical, nós temos diversas classes respeitando as faixas etárias. E qual é o propósito disso? É cumprir a grande comissão que o Senhor nos ordenou, qual seja o processo do ensino. Destaco aqui, e louvo a Deus por isso, que na nossa escola bíblica dominical, e eu me refiro aqui especificamente à nossa sede de Guarulhos, nós temos a sala dos novos convertidos. E essa sala tem por finalidade exatamente cumprir esse propósito que nós estamos estudando na lição de hoje. É discipular os novos crentes. Paulo, ele mostrava para os novos convertidos como que eles deveriam ser seguidores de Cristo. Atos capítulo 17, versículos 1 a 9, e primeira carta aos Tessalonicenses 1, de 2 ao 10. O discipulado, ele faz pensar nas coisas elevadas. Então, através da missão de discipular, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter em vista que aquele que está sendo discipulado, ele vai, a partir desse processo, pensar nas coisas elevadas. Filipenses 4:8 nos traz alguns exemplos. São virtudes exemplificativas, representativas, não são exaustivas, não são somente essas. Ele passa a ser verdadeiro, conforme diz o apóstolo no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. O novo crente passa a ser honesto, ele passa a ser justo, passa a ser puro, amável, de boa fama. Esse é o propósito do discipulado, fazer com que o novo convertido ele passe a pensar nas coisas elevadas. E o Senhor, ele nos capacita para que possamos exercer esse ministério do discipulado com excelência. O subitem 2, Paulo, o discipulador, Deus o separou antes do seu nascimento. E Paulo, ele evocava, quando ele fala aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que ele foi chamado dentro do ventre da sua mãe, ele evoca conscientemente o chamado de Jeremias, que antes que ele tivesse sido formado,
o Senhor tinha escolhido ele. Então Paulo ele procura aqui traçar uma semelhança também com o chamado de Jeremias. E Paulo foi um apóstolo disciplinador diferente dos demais apóstolos. Até porque a sua preparação, ela se deu de uma forma diferente. Como nós vimos na lição anterior, Paulo, ele não se preparou para plantar igrejas e também para discipular os novos crentes com os apóstolos que estavam em Jerusalém. Paulo, ele se dirigiu para o deserto da Arábia e ali durante 3 anos ele teve um particular com Deus e ali viveu experiências que certamente o capacitaram, e o prepararam para exercer também o ministério de discipulador. Nas cartas de Paulo, nós vemos explicitamente a doutrina exposta e a aplicabilidade dessa doutrina, desse ensinamento na vida do discípulo. Como já dissemos aqui após a nossa introdução, que esse ensinamento ele tem que ser paralelo ao exemplo de vida. Não adianta apenas ter o conhecimento da palavra, da verdade, e não viver a verdade. O ensinamento, ele anda paralelamente à prática daquilo que se aprende. No processo de discipulado, deve haver essa integração entre a teoria e a prática. E eu me lembro aqui, nós falamos isso na aula anterior da lição 7, que quando o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles se dirigiram para Jerusalém, a fim de levar aos apóstolos da igreja um debate que nasceu após a plantação das igrejas gentílicas. Paulo levou essa questão à igreja de Jerusalém, que se reuniu ali no concílio de Jerusalém, e Pedro ele destacou ali durante aquela reunião que muitos queriam impor sobre os novos cristãos, que eram gentios, um jugo que nem mesmo eles conseguiam suportar. Então, aquilo que nós queremos impor ou queremos ensinar para o novo crente, nós precisamos cumprir também. Nós precisamos ser cumpridores. Nós precisamos ser exemplos e praticar aquilo que nós ensinamos. E por esse motivo, nós entendemos, de acordo com esse segundo item do tópico de número 1 da nossa lição, que deve haver essa integração entre a teoria, aquilo que é pregado, com a prática cristã. Subitem de número 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo, usado como método de Paulo para o exercício do discipulado, era pregar o Evangelho. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela é indispensável. É o passo inicial. E da pregação do Evangelho nós não podemos abrir mão. Nós não podemos substituir esse primeiro passo, que é pregar o Evangelho, por qualquer que seja o outro método. Não adianta nós queremos trazer, logo de primeiro passo, uma dinâmica com o novo convertido, trazer uma palestra voltada para a motivação pessoal desse novo convertido. Não. É a palavra de Deus que tem que ser usada como passo inicial no processo de discipulado na vida dos novos convertidos. Paulo, após plantar a igreja, ele permanecia, como nós já dissemos, um tempo no local até firmar os passos dos novos crentes. E durante esse processo de formação, ele tinha esse cuidado de acompanhar. E nós precisamos
nos dias de hoje, nos atentar também para esse início de caminhada dos novos crentes. É muito importante. Nós seguimos o exemplo de Paulo também nesse particular. Durante esse processo, além de ensinar a palavra, é necessário que nós também protejamos os novos crentes de ensinamentos errados. E Paulo ele fazia muito bem isso. Como foi destacado na aula anterior, alguns ensinadores judaizantes passavam pelas igrejas ensinando aquilo que devia ensinar, querendo submeter os novos crentes às leis mosaicas. Então, o processo de discipulado também visa proteger o novo convertido de ensinamentos errados. É necessário respeitar a fase do crescimento do novo crente. E nós não podemos entender que o novo cristão ele precisa ser alimentado da mesma forma que um crente que já está há muito tempo servindo ao Senhor, aprendendo a palavra, porque conforme o próprio apóstolo Paulo, ele destaca na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e 2, esse novo crente, ele começa sendo criado com leite. Olha o que ele diz: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. Então é necessário nós tratarmos na medida correta, ensinando a palavra de uma forma sistemática, porque ele vai aprendendo de uma forma sistemática. Por fim, nós queremos aqui dar uma pincelada no tópico 2, que fala sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, ela é o ponto de partida, como já foi destacado. A pregação com seriedade, com intensidade e também com ousadia. E nada pode substituir esse ponto de partida. Eventos, confraternizações, não. Tem que ser a palavra de Deus. O subitem 2 fala sobre o ensino, que diz respeito a fazer discípulos. Após a aceitação de Jesus como Salvador, logo inicia esse processo. E nós não podemos deixar que esse novo crente ele se desenvolva sozinho, porque ele precisa de um discipulador para ir forjando o seu caráter, para que ele possa dar os primeiros passos como cristão. Subitem 3 fala sobre pregação e ensino, e a formação ela é realizada na vida do novo crente por meio do ensino da Bíblia. Como já destacamos, as nossas igrejas, por meio dos cultos de ensino, as escolas bíblicas dominical, ela executa a contento e com excelência esse trabalho de discipular, ensinando os novos crentes. Finalizando o tópico de número 3, nós temos o discipulado com pessoas de outras culturas. Paulo ele foi um dos ícones na pregação do evangelho para pessoas de culturas diferentes, porque Paulo ele tinha uma preparação, Paulo ele tinha uma capacitação que lhe permitia comunicar com pessoas de diversas culturas e etnias. Logo nós entendemos que o Senhor Deus, ele viu em Paulo também uma qualidade que poderia contribuir para o exercício desse trabalho de discipular também pessoas de culturas diferentes. E nós, nos dias de hoje, precisamos pedir ao Senhor capacidade, nós precisamos também buscar no conhecimento, pesquisar, principalmente num país em que nós vivemos, de extensão continental muito grande, onde temos dentro do próprio país pessoas com culturas diferentes, pessoas com costumes diferentes. Na cidade de Guarulhos, aqui onde nós estamos servindo a Deus, nós temos um aeroporto internacional que chegam pessoas de toda parte do mundo
E nós sabemos que aqui na cidade tem pessoas que ficam até por aqui. Então, precisamos buscar o conhecimento em relação à cultura para que possamos saber lidar com culturas diferentes e não ignorar durante o processo de discipulado, mas respeitar as diferenças culturais. Isso é muito importante. Eu quero convidar você para participar agora das nossas considerações finais acerca dessa nossa lição de hoje. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que o discipulado leva em conta a pregação e ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graças por mais essa aula que fora ministrada no dia de hoje. Agradecemos a Ti por cada aluno que participou, aqueles que assistiram, e pedimos ao Senhor que possamos a cada dia aprendermos contigo a sermos discipuladores de vidas, a fim de que os novos crentes sejam formados segundo a imagem e o caráter do Senhor Jesus. Nós te pedimos, continue com cada um de nós, no nome do seu Filho. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula. E hoje aprendemos algumas importantes lições sobre Paulo, o discipulador de vidas. Na próxima semana, estudaremos a lição 9 da nossa revista de adultos, com o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo aí na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula. E compartilhe com seus professores, com seus alunos ou com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!